vai ao encontro da língua portuguesa. Eu digo que é uma leitura mais técnica, né? Que o título do livro é Mentes Trilhantes, e o outro que eu estou lendo é O Orfanato da Senhora Pellegrini. Eu estou lendo por indicação dos meus alunos, eu gosto de saber o que eles estão lendo. Aí eu assisti ao filme antes e agora eu estou lendo o livro, para poder ter mais assunto com os meus alunos. Quais tipos de livros que você mais gosta? Indiscutivelmente sou apaixonada pela poesia, né? Então eu amo, eu sempre vou ter livros de poesia em casa, porque você abre em qualquer página e você vai sempre ler e reler, né? Então eu amo o gênero, que eu amo, o gênero literário é a poesia, tá? Gosto muito de ler poemas. Mas livro é sempre uma grande surpresa, né? Então a gente não coloca uma regra, né? Sempre uma grande surpresa. Por exemplo, eu amo a indicação dos meus alunos. De vez em quando eu me surpreendo com livros maravilhosos. Com quantos anos você começou a ler? Pergunta difícil. Com quantos anos eu comecei a ler? Olha, eu acredito que ler na escola ou ler por prazer. Porque durante a alfabetização, né, lá na educação infantil, a gente vai lendo. Ler por prazer. Ler por prazer. Eu sempre me encantei com as letras. Então eu acredito que à medida que eu fui descobrindo o mundo das palavras, a partir do momento que eu fui aprendendo a decodificar a língua portuguesa, eu fui aprendendo a ler, a entender o que estava escrito, tudo me fascinava. Todo tipo de leitura me fascinava. Mas não sei precisar exatamente a idade não, mas eu acredito que lá por 6 anos, 7 anos de idade eu já conseguia fazer. É que estava com uma distância temporal muito grande. Quem incentivou você a ler ou você que incentivou? Olha, eu tenho um grande amigo que não está mais aqui e que foi um dos meus maiores incentivadores, que é o Rafael Santos, porque ele lia tanto, ele devorava, ele era um devorador de livros, e ele lia, ia falando das histórias, e aquilo ia me encantando tanto, e eu ia querendo saber, conhecer, ler o que ele estava falando. E ele comprava muitos livros, então ele me emprestava, porque na época, no início, na minha época, a gente não tinha assim uma estante de livros à disposição. Havia uma dificuldade no acesso ao livro, né? E ele me proporcionava isso. Então, eu considero ele como um dos maiores incentivadores da minha leitura. Qual é a importância da leitura para as crianças? Fundamental na vida das crianças, na vida dos adultos, na vida de todos os seres humanos. A leitura não só do livro, como a leitura do mundo. É fundamental. Eu não consigo imaginar a nossa sociedade, o nosso mundo sem leitura. Não consigo. Eu acho que é fonte de vida. É uma fonte que a gente tem que beber sempre, para cada vez mais entender o mundo em que nós vivemos. Qual é o livro que você mais gosta de ler? Nossa, agora foi complicado. É difícil eu te dizer. Eu vou te dar a resposta de Nice. É O Pequeno Príncipe. Por que é O Pequeno Príncipe? Porque O Pequeno Príncipe é um livro que eu li, leio e vou ler a minha vida inteira. Eu acho ele um livro encantador, um livro simples, poético. É um livro que é referência realmente na minha vida, que eu gosto muito. Mas tem números, eu vou me perder nos meus poetas também, vou me perder, me encontrar, né? Eu posso dizer a você que tem livros assim que são inesquecíveis, né? Agora, O Pequeno Príncipe, ele é realmente um livro de cabeceira, ele fica sempre comigo e eu sempre recomendo. Qual é o seu autor ou autora preferido?
meu autor, minha autora preferida. Eu já pensei nisso, eu já tentei escolher. Vamos lá. Clarice Lispector é o grande nome feminino da literatura para mim. Ela é fantástica, então me toca profundamente. Mas falar de Clarice e não fazer um contraponto com Cora Coralina, com Cecília Meirelles, Florbela Espanca, que é portuguesa, Sofia de Mello Breni, que eu amo, então é muito complicado. E aí, quando você me pergunta meu autor favorito, minha autora, eu vou dizer a você que Fernando Pessoa é, assim, fantástico para mim, amo. E aqui no Brasil não tem como, Quintana, Drummond, Guimarães Rosa, são incontáveis. Fica difícil escolher, mas se você me pedir um nome, eu digo a você Clarice Lispector. Me toca profundamente. Você acha que a leitura é essencial para as crianças? Sim. Leitura é vital. Assim, eu não consigo imaginar a vida, o mundo sem leitura. E toda criança que lê, ela é encantadoramente mais feliz. Você se lembra do primeiro livro que leu? Sim, você se lembra qual o título? Pois é, eu já tentei encontrar esse livro, eu não lembro. Eu não lembro do título. Ele era um livro lindo de capa dura, que a minha irmã ganhou de presente e eu fiquei encantada, né? Eu sou irmã caçula e eu fiquei encantada por ele. Eu lembro que ele contava a história de uma abelhinha e as ilustrações me encantavam, mas também a história da abelhinha. Mas até hoje eu não consigo descobrir que livro era esse. Esse foi o primeiro, assim, da minha lembrança mais remota, é o livro de uma abelhinha que eu não consigo descobrir o autor. E já tentei. Você já escreveu um livro? Se não, gostaria de escrever? Então, já escrevi. O meu primeiro livro foi um livro de poemas, publicado pela Lei Rubem Braga, no município de Vitória, intitulado Mar ao Mar. Eu tenho um verdadeiro fascínio pelo mar, escrevo poemas e boa parte da minha poética fala do mar. Eu tenho 2 livros, um que está em edição, intitulado Me Admire Meriti Maratauíra, O Mundo Encantado dos Brinquedos de Meriti, que eu faço em parceria com Daniel Bastos, que é um grande amigo meu. E esse livro, ele nasceu inspirado da minha convivência com alunos como você, aqui no Fundamental 1. Quando eu comecei a trabalhar no Fundamental 1, eu comecei a desejar escrever para as crianças. Essa é a minha primeira aventura. Eu já estou escrevendo um outro livro intitulado A Poema, O Índio que Enxerga ao Longe. Se eu vou conseguir atingir vocês, eu não sei, porque eu acho que escrever para criança não é simples. Eu concordo com Saramago. Não é simples falar com a criança. E a gente vê muita literatura intitulada literatura infantil, mas a gente sabe que a linguagem não é para a criança. Ela fala muito mais com o adulto, para o adulto, com profundidade, do que para a criança. E esse é um grande desafio, escrever para vocês. Quem sabe, eu espero que eu tenha conseguido. Bom, a nossa entrevista hoje acaba. Tenha uma boa tarde e tchau, tchau. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Amo falar de leitura, amo conversar com meus alunos. Você será meu futuro aluno. Muito obrigada.